Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos aproveitar que estamos em pé, ler uma palavra que Deus tem colocado ao meu coração nesta tarde, no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, e versículo de número 35 e o 36, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, e versículo de número 35 e o 36. Quero louvar a Deus pela vida de cada irmã, de cada irmão que está aqui, que com coragem e ousadia saíram num dia como este para estar na casa do Senhor. Eu tenho certeza que Deus tem algo especial para a tua vida. Nós já sentimos a presença gloriosa do Espírito Santo neste lugar. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 35. Quem achou, por bondade, diz amém. Amém. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. O versículo 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Amém. Por bondade, tome teu assento, em nome de Jesus, nesta tarde, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, quando nós olhamos para essa narrativa de Marcos, que também nós encontramos no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Lucas, nós podemos observar e ver, já de início, de introdução desse texto, que nós podemos enxergar um paradoxo, aonde o texto vai dizer que Jesus estava em Cafarnaum, e ali era a sua cidade. Todos nós que sabemos e conhecemos a palavra de Deus, sabemos que Jesus cresceu em Cafarnaum, e ele iniciou o seu ministério profético em Cafarnaum. Nós bem sabemos que Jesus era de Belém, depois Nazaré, nasceu em Belém, morou em Nazaré, mas o seu ministério começou em Cafarnaum. E nós sabemos que Jesus estava neste momento em Cafarnaum quando esse chefe, esse principal da sinagoga, vai ao encontro de Jesus. Mas no versículo de número 22 do capítulo de número 5 de Marcos, vai nos dizer que também uma multidão aguardava a Jesus à beira do mar da Galileia. E diante disso, nós vamos ver um paradoxo, ou seja, uma outra situação em que um outro povo rejeita Jesus. Nós sabemos nos versículos anteriores, no capítulo anterior, que Jesus vai para um lugar chamado Gadara e lá ele liberta um homem. Mateus vai dizer que eram 2 endemoniados, Marcos e Lucas vai dizer que era um endemoniado. Mas de certa forma o Senhor Jesus, ele liberta um homem. E ele liberta uma pessoa que estava presa e estava com correntes e estava despido diante de tudo aquilo que oprimia ele, que era o inimigo das nossas almas. E a Bíblia vai dizer que Jesus então liberta este homem, e aquele povo, ao ver o poder de Deus e ver tudo aquilo que Jesus havia realizado naquele lugar, a Bíblia vai dizer que então eles rejeitam Jesus e pedem para que Jesus se retirasse daquele lugar. Mas do outro lado, nós vamos ver uma multidão que está ansiosa pela presença de Jesus, que está ansiosa pela presença de Jesus. Quando nós olhamos no Evangelho de Lucas, capítulo 7, o capítulo de número 8, versículo 37, diz assim: todo o povo da circunvizinhança dos Gadarenos ou Gerazenos rogou-lhes que retirasse deles, pois estava ali possuídos de grande temor. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. Mas o versículo de número 38 e o 39 diz: o homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. O versículo 40 eu quero enfatizar: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu
recebeu com alegria, porque todos estavam o esperando. Enquanto uma multidão possuída de temor, de medo, por ver o poder de Deus, a grandeza do Senhor Jesus libertando a vida de uma pessoa, do outro lado está aguardando uma multidão que está alegre, ansiosa, esperando a presença de Jesus. Nesta tarde, eu quero crer que eu e você somos aquele povo que está ansioso, que anela, que anseia pela presença de Jesus. Vivemos em um mundo em que multidões, pessoas rejeitam a Jesus, mas há um povo ainda, a igreja do Senhor, a noiva de Cristo, que anseia, que anela, que almeja pela presença do Deus vivo. Eu quero crer que nesta tarde, você que entrou neste lugar é alguém que anseia, que deseja, que anela a presença de Jesus. Quando nós vamos olhar para esse texto tão conhecido, aonde vai dizer que Jairo, um dos chefes, um dos principais da sinagoga, ele tinha um grande problema, uma grande dificuldade lá na sua casa. E eu quero contextualizar isso daqui rapidamente para trazer e aplicar aos nossos corações nesta tarde. Este homem chamado Jairo, um homem importante, relevante, como você bem sabe, ele tem uma dificuldade, uma grande dificuldade. Não é qualquer dificuldade, é uma grande dificuldade. Pois lá na sua casa ele deixou a sua filha de 12 anos, que estava à beira da morte. E diante disso ele vai ao encontro de Jesus. E a Bíblia vai dizer que quando ele vê Jesus, ele avista Jesus, ele se prostra diante de Jesus, ele adora ao Senhor e ele suplica a Jesus para que este vá à sua casa, imponha as mãos sobre a sua filha e ela fique curada, e ela fique restaurada e ela venha a viver. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que este homem chamado Jairo, ele encontra Jesus, ele tem esse encontro a Jesus, ele adora Jesus, ele se prostra diante, ele roga a Jesus, e Jesus aceita o desafio, e Jesus vai à sua casa. Mas nós bem sabemos que no meio do caminho acontecem algumas coisas, como você bem sabe, que aquela mulher do fluxo de sangue chega, aparece em cena, toca em Jesus, é curada por Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que quando Jesus está falando com esta mulher ainda, terminando de falar com ela, aparece alguns servos da casa de Jairo. E esses servos da casa de Jairo, eles trazem uma notícia para aquele homem, dizendo: Jairo, a tua filha já está morta. Mas ele vai dizer assim, eu gosto porque Marcos vai dizer assim: por que incomodas o mestre? A tua filha já morreu. E quando eu estava pedindo a Deus uma palavra, o Senhor ministrava ao meu coração sobre esta palavra. E eu quero trazer esta palavra ao teu coração, ao nosso coração nesta tarde. Eu quero falar sobre o tema ladrões da alegria. Que muitas vezes nós nos deparamos com situações como Jairo, que diante de ir ao encontro de Jesus e buscar um milagre para a sua casa, para a sua família, se depara com a informação e com a notícia de que não adiantava mais o mestre ir na sua casa. Não adiantava mais o mestre ir na sua casa porque a sua filha já estava morta. E quando ele se depara com essa notícia, Jairo precisa decidir, precisa tomar uma posição. E enquanto eu estudava esta palavra, o Espírito ministrava ao meu coração sobre 3 ladrões da alegria. E o primeiro ladrão da alegria, muitas vezes, é nós mesmos. Quando nós olhamos e nós falamos, e as irmãs falaram nesta tarde, o devocional fala sobre promessa. Quando nós olhamos para a promessa de Deus e nós nos sentimos incapazes, nós olhamos para a promessa de Deus, para a palavra do Senhor, para tudo aquilo que o Senhor liberou sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, e nós olhamos para isso e logo nós nos sentimos incapazes, inferior, não digno de receber tal promessa de Deus, porque olhamos para o nosso passado, porque olhamos para as nossas fraquezas.
E o primeiro sabotador ou ladrão da alegria muitas vezes é nós mesmos. Quando nós não cremos, quando nós nos sentimos incapazes, quando há um complexo de inferioridade na nossa vida, quando nós olhamos para a circunstância que estamos vivendo e logo dizemos que o Senhor não é capaz de reverter o quadro ou reverter a situação que estamos. O primeiro ladrão da alegria muitas vezes somos nós mesmos. Quando nós olhamos para a nossa vida, quando nós olhamos para a nossa casa e dizemos, não é possível. O segundo ladrão da alegria é o inimigo das nossas almas. João capítulo 10, versículo 10 diz que o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Mas Efésios 6, 11, 12, Paulo vai mandar esta carta aos Efésios e vai dizer, olha, revesti-vos, aleluia, de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo vai dizer a carta aos Efésios, ei, o segundo ladrão da alegria é o inimigo, mas como foi dito pela irmã Silvana nesta tarde, resisti o diabo e ele fugirá de vós. O segundo ladrão da alegria é o inimigo que muitas vezes com setas inflamáveis lança sobre a minha vida, sobre a tua vida. E você chega num culto como esse nesta tarde e diz, Senhor, eu entrei aqui com dificuldade, vou sair daqui com dificuldade. Senhor, como vai ser lá na minha casa, aquela situação que eu estou vivendo? Eu quero dizer nesta tarde, em nome de Jesus, que o ladrão da alegria, o inimigo das nossas almas, ele não vai lançar nenhuma semente sobre a tua vida. Ele não vai lançar nenhuma semente maligna sobre o teu coração nesta tarde. O Senhor está nos revestindo de poder. O Senhor está nos revestindo de armaduras espirituais. O terceiro ladrão, o primeiro é nós mesmos. Quando nós olhamos para a dificuldade, quando nós olhamos para a nossa incapacidade, e nós olhamos para a circunstância e dizemos, não é possível. O segundo ladrão da alegria é o inimigo das nossas almas. Mas a Bíblia diz, resisti a ele e ele vai fugir de vós, pelo nome de Jesus. O terceiro ladrão da alegria, muitas vezes, são pessoas como aquele servo, que chegou diante daquele homem e disse, olha, não adianta mais incomodar o mestre, por quê? Porque a tua filha já morreu. E eu orava a Deus pedindo, Senhor, me dá graça para levar esta palavra, mas o Espírito ministrava o meu coração, que nesta tarde o Senhor tem revestimento sobre a minha vida, sobre a tua vida. Porque como a situação daquele homem chamado Jairo, ele estava com Jesus, ele tinha ido na pessoa certa, buscado a pessoa certa, ele tinha ido no lugar certo. Mas chegou alguém para dizer para ele, ei, não incomoda mais o mestre, por quê? Porque a tua filha já morreu. E muitas vezes pessoas se deixam ser usadas para dizer, ei, não vai dar certo, a salvação não vai chegar na tua casa, esse projeto que você tem aí no teu coração não vai adiante. Alguém talvez olhar para a tua empresa, o trabalho que Deus confiou ao teu coração e dizer, isso não vai prosperar. Muitas vezes estamos como Jairo diante de pessoas que liberam palavras negativas, palavras que inflamam o nosso coração e traz tristeza. Mas o Senhor ministrava o meu coração nesta tarde, ei, que eu e você que chegamos aqui neste lugar, o Senhor tem uma blindagem espiritual, o Senhor tem uma armadura espiritual sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Ladrões da alegria, eles não têm medo de falar e muitas vezes ser usados. E muitas vezes porque ainda não se permitiram ser curados por Jesus.
A Bíblia vai dizer que aquele homem, ele não fala nada, mas a resposta vem de Jesus ao olhar para ele e dizer: ei, não tenha medo, não temas, só crê. A defesa não veio de Jairo, a defesa veio de Jesus para ele. E disse: olha, não tenha medo, crê somente. E a Bíblia diz que quando Jesus ele chega na casa de Jairo, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus ele diz: olha, havia uma multidão ali de pessoas chorando. E alguns que entendem que eram as carpideiras, aquelas mulheres contratadas para chorar. O texto não menciona. Mas havia uma multidão de pessoas ali chorando. E é interessante porque Jesus ele convida Pedro, Tiago e João para entrar na casa. E ele pede para que aquela multidão de pessoas que estão ali chorando se retirassem do ambiente. E o Espírito Santo ministrava ao meu coração sobre esta palavra. Aquelas pessoas que estavam ali, elas não estavam preparadas para ver um milagre. Aquelas pessoas que estavam ali, elas não tinham fé, talvez naquele momento, o suficiente para crer que Jesus faria um milagre. A Bíblia diz que quando Jesus chegou, ele disse: olha, por que vocês estão chorando? A menina está dormindo, ela vai reviver. O texto diz que riram-se dele, de Jesus. Mas sabe o que o Espírito Santo ministrava ao meu coração? Que Deus é tão bom e maravilhoso, que Ele vai tirar muitas vezes pessoas que estão à tua volta. Não porque são más, não porque são ruins, mas porque elas não estão preparadas para viver a estação que Deus tem na tua vida. O propósito que Deus tem na tua história, na tua casa. É interessante porque o Senhor tirou uma multidão de pessoas que estavam lá na casa chorando. Mas Ele disse: olha, vem Pedro, vem Tiago, vem João, entra comigo. O Senhor tirou uma multidão, mas colocou 3 homens lá. Eu vim nesta tarde em nome de Jesus profetizar sobre a tua vida. Que o Senhor vai levantar pessoas para caminharem com você. O Senhor vai levantar pessoas para orarem com você. O Senhor vai usar pessoas e levantar pessoas para colocar da tua volta, ao teu lado, pessoas que creem e são testemunhas vivas do poder, da misericórdia de Deus. Deus vai colocar pessoas que provaram das promessas de Deus e que também crerão naquilo que Deus tem na tua vida. O Senhor nesta tarde está dizendo: ei, saiu uma multidão, entrou 3 homens. Quem era Pedro, quem era Tiago e quem era João? Pedro, Tiago e João eram aqueles que Mateus 17 vai dizer que no Monte da Transfiguração, Jesus convida apenas esses 3 para subir. E quando eles estavam lá, a Bíblia diz que Jesus foi transfigurado. A glória de Deus desceu sobre aquele lugar. E uma voz ecoou do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem minha alma se compraz. Que era Pedro, Tiago e João, aqueles que provaram do poder de Deus, que conheciam a Jesus, que o Senhor se revelava a eles. Quem era Pedro, Tiago e João? Aquele que no Getsemane Jesus diz assim: ei, ficai aqui, mas Pedro, Tiago e João, sobe comigo para orar. Quem era Pedro, Tiago e João? É aqueles que um tempinho atrás tinham visto Jesus libertar um homem que estava preso pelo inimigo. E o Senhor está dizendo: Ele vai pôr na tua vida, em nome de Jesus. Ele vai pôr na tua casa, Ele vai pôr ao teu redor, Ele vai pôr pessoas, aleluia, pessoas que têm uma vida de oração, pessoas que têm testemunho, têm experiências com Deus, pessoas que te ajudarão a orar e a clamar, pessoas que entrarão contigo nesta batalha. O Senhor vai levantar pessoas para caminhar com você. Uma multidão saiu e entrou Pedro, Tiago e João para ver o milagre que Jesus ia fazer na vida daquela menina. A palavra de Deus, irmãos, nesta tarde
É assim como Jairo, você saiu da tua casa por um propósito, por uma necessidade. Assim como Jairo, você saiu do teu lar, da tua casa para um propósito. E a Bíblia diz que foi Jairo que levou Jesus para a sua casa. Eu vim aqui nesta tarde dizer que Jesus, Ele quer usar você, Ele quer usar a minha vida para levar Jesus para a nossa casa. Ontem, quando eu estava um pouco corrido para mim, tinha alguns compromissos à tarde, depois à noite, nós tivemos aqui no culto, e depois tinha que chegar e ajudar minha filha a fazer um trabalho de casa, uma torta alemã que eu nunca tinha feito. E eu estava, irmã Ana, preparando aquela torta, fazendo, olhando no YouTube como é que se fazia. E naquela correria, preparando as coisas para comer, para deitar. As crianças tinham escola no dia de hoje, pela manhã. E de repente eu ouvi um barulho. As crianças estavam na sala, a Giovana, a Rafaela, o Rafael, e eu ouvi um barulho. E aí eu fui no quarto para ver, porque o barulho vinha do quarto. E lá no quarto, eu vi o meu filho ajoelhado orando, de 7 anos. E ele dizia aleluia, e ele dizia glória a Deus, e ele dizia, e ele falava com o Senhor orando a Deus. Ele ligou o YouTube lá no quarto e colocou o hino e começou a cantar. E ele começou a orar de joelhos dobrados na cama. E quando eu voltei, eu disse: Rafael, tu não acredita o que eu estou vendo? Sabe o que o Espírito ministrou ao meu coração naquele momento, dizendo: ei, não é em vão. Não é em vão nós queremos levar Jesus para nossa casa. Isso alegrou meu coração, sabe por quê? Porque os nossos filhos serão tocados pela presença de Jesus, que você, mulher, vai levar para a tua casa. Pela presença, irmã Silvana, de Jesus, que a senhora vai levar para a sua casa. O Espírito Santo ministrava o meu coração dizendo: ei, não é em vão nós buscarmos a Jesus. Não é em vão nós termos uma vida de busca ao Senhor, porque os nossos filhos olharão para nós, não aquilo que falamos, mas aquilo que praticamos. E naquela noite eu me alegrei, eu disse: Senhor, louvado seja o teu nome. Nesta tarde o Senhor está dizendo para mim e para você: ei, mulher, você será o instrumento que levará Jesus lá para a tua casa. Ei, mulher, você será o instrumento que levará testemunho lá para a tua casa. Eu estou sentindo a presença do Espírito de Deus nesta tarde, neste lugar. Aleluia, você não percará, você não perderá os seus filhos para o mundo. O Senhor acalmou meu coração dizendo: ei, como mãe a gente se preocupa, a gente fica aflita dizendo: Senhor, tantas coisas ruins acontecendo lá fora. O Espírito ministrava o meu coração: ei, nós não vamos perder os nossos filhos para o mundo. Nós não vamos perder as nossas crianças para este mundo que está indo de mal a pior. A nossa família é de Jesus. A tua casa é de Jesus. Nós não perderemos a nossa casa. Nós não perderemos o nosso casamento. Nós não perderemos os nossos filhos. A nossa casa pertence a Jesus. Assim como Jairo foi ao encontro de Jesus e trouxe Jesus para sua casa, eu quero nesta tarde dizer que eu e você levaremos alegria, testemunho para nossa casa de que o Senhor continua sendo o mesmo, Ele não mudou. Eu não sei nesta tarde como você entrou aqui, mas talvez o inimigo das nossas almas lançou uma seta e tirou a tua alegria. Esses dias eu estava tão feliz na minha alma e disse: Senhor, glória a Deus, que eu vou conseguir fazer o que eu sempre sonhei. E de repente, pela circunstância, eu me deparei e disse: não é possível. E naquele momento o Espírito ministrou ao meu coração: ladrões da alegria. E muitas vezes nós permitimos que o ladrão da alegria seja nós mesmos, quando nós não cremos que o Senhor pode fazer. Aleluia, o Senhor nesta tarde está dizendo: ei, a alegria vai parar lá na tua casa sim. Oh, aleluia.
A salvação vai chegar lá na tua casa, sim. Os teus filhos serão de Jesus, sim. A tua casa pertence a Jesus, sim. O Senhor nesta tarde está dizendo para mim e para você, mulher, homem que entrou aqui, nós levaremos Jesus para nossa casa. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus ele toca naquela menina, ela se levanta, ela começa a andar, ela começa a se movimentar. Porque aonde a presença de Jesus, o mal tem que bater em retirada. Porque aonde a presença de Jesus, a depressão tem que bater em retirada. Aonde a presença de Jesus, a morte tem que bater em retirada. Porque aonde a presença de Jesus, a tristeza tem que bater em retirada. Jesus nessa tarde está dizendo: ei, Ele vai sim, através da tua vida, entrar na tua casa, sim. Ele vai sim entrar lá na tua casa, fazer morada. Ele não é um Deus de visita, Ele é um Deus de morada. E Ele quer entrar lá na tua casa, na tua vida, na tua família. Quando Jesus toca na menina, ela se levanta, ela começa a andar, ela começa a se movimentar. Porque aonde a presença de Jesus está, há uma transformação, há uma mudança, um movimento do céu. Eu sinto nesta tarde que há um movimento do céu sobre a tua casa, sobre a tua família. Oh, aleluia, mulher, mulher, mulher. Nesta tarde foi falado sobre oração, nesta tarde foi falado sobre promessa, nesta tarde foi falado sobre lágrimas de alegria e de tristeza. Mas o Senhor nesta tarde está dizendo: ei, nós levaremos Jesus para a nossa casa. E a Bíblia diz que aquela menina, ela voltou a se levantar, a andar e a comer. Jesus diz: dai para ela o que comer. Oh, aleluia. Eu sinto de Deus nesta tarde de fazer algo profético aqui, irmã Ana. Eu quero te convidar a você se pôr em pé nesta tarde. O texto do devocional vai dizer assim: há uma promessa. E nós, a igreja, estamos baseados, fundamentados nessa promessa e com essa esperança viva do retorno de Jesus e de que nosso nome estará no livro da vida. Há uma promessa de Jesus sobre a tua casa, mulher. Há uma promessa de Jesus sobre os teus filhos, mulher. Há uma promessa de Deus sobre o teu ministério, mulher. Há uma promessa de Deus sobre a tua vida. Eu gostaria que você fizesse assim com as tuas mãos, em nome de Jesus. Eu sinto o poder de Deus aqui nesta tarde, com temor no meu coração. Não deixe que os ladrões da alegria, às vezes você mesmo, ou às vezes o inimigo com setas, ou às vezes usando pessoas, tirem a alegria e a esperança de que Deus vai fazer na tua vida, de que a salvação vai chegar lá na tua casa. Faça assim com a tua mão nesta tarde, aleluia. E olhe para as promessas que Deus tem sobre teus filhos, sobre a tua casa. Olhe nesta tarde por fé naquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Comece a olhar nesta tarde para as tuas mãos e as promessas que Deus fez para a tua vida. Comece a olhar nesta tarde para aquilo que o Senhor colocou no teu coração, na tua casa. E talvez você olhou para a circunstância e disse: Senhor. Mas nessa tarde comece a olhar e dizer: Senhor, eu confio que o Senhor continua fazendo. Olhe para as suas mãos nesta tarde com fé e diga: Senhor, eu serei o instrumento que levarei alegria lá para minha casa. Aleluia. Eu sou o instrumento, o canal que levarei alegria lá para minha casa. Uramaia chorebarabacanda rabasturianda ramai. Eu não sei como é que é o nome daquela menina que está bem lá atrás, ao lado. Irmã Isabel, você que está aí, aquela menina que está lá atrás. Taline. Tu tens sonhos, Taline. Não deixe que os ladrões da alegria tirem esse sonho que está dentro do teu coração. Não deixe que os ladrões da alegria, às vezes você mesmo, ao olhar para a tua circunstância, roube a alegria. O Senhor nesta tarde está dizendo: eu estou te enchendo de alegria,
de novo. Eu estou te revestindo de alegria de novo. Eu estou te revestindo de graça de novo. O Senhor nessa tarde está dizendo: eu estou blindando a tua vida pelo poder do meu nome. Se puder dar um abraço nela, irmã Isabel. Talvez você entrou aqui, mulher, com teu coração triste, com a tua alma angustiada, mas eu quero dizer nesta tarde, pelo poder do nome de Jesus, os ladrões da alegria não vão roubar aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para a tua vida, aquilo que Deus tem para a tua casa. Cura minha família. Eu quero que você venha à frente nesta tarde, se você sentir de Deus de passar aqui. Venha nesta tarde, nós vamos orar nesta tarde. Eu quero pedir para as irmãs me ajudar, irmã Janete, na minha casa, a orar pelas irmãs. Jesus, mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Ora ma chore baraba raba chore baraba te encontrar. Chore baraba carabaraba chore me canda raba. Minha filha está quase morrendo. Amanda raba chore amanda raba carabaraba chore baraba. E falaram que o Senhor, aleluia, Jesus, aleluia. Ladrões da alegria não vão te parar. Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa. Esta enfermidade não vai trazer tristeza para o teu coração. Na minha casa, esta enfermidade não vai roubar a tua alegria. Da minha família, traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Enquanto eu falava nesta tarde, tu lembrava das tuas filhas. Não deixa que o ladrão da alegria roube a tua esperança, a tua fé, a promessa que Deus tem sobre a tua casa, sobre a tua família, mulher. Deixa o Espírito alegrar a tua alma de novo. Deixa o Espírito Santo alegrar a tua alma nesta tarde. Tem vida, tem vida, tem vida. Casa, Jesus, vai na minha casa, Jesus, cura minha família, traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus, vai na minha casa, Jesus, mexe na estrutura, a casa é tua. Aleluia, aleluia, aleluia. Vai na minha casa, aleluia. Jesus, cura minha família, traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus, vai na minha casa, mexe na estrutura. Ele está entrando lá. É tua. Ele está entrando lá. Ele está entrando lá. Eu ouço barulho de línguas estranhas. Eu ouço nesta tarde o Espírito Santo tocar aí. O Espírito Santo renovar você aí. É um choro misturado com alegria. É um choro misturado com esperança. É um choro misturado com promessa. É um choro misturado com renovo. É um choro misturado com a presença de Jesus. Aleluia, 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 aleluia.
pode fazer morada. Passa lá em casa, vai na minha casa. Tocou mandai a somere a choreberebe harabaramando rebai. Eu quero que você ache alguém aí. Você vai ficar de frente para essa pessoa agora. Em nome de Jesus, já vou encerrar aqui, mas eu preciso nesta tarde. Eu quero que você olhe para alguém, fique de frente. Eu quero que você olhe para essa pessoa que está aí do teu lado. Olha para ela, fique de frente para ela. Xereberebereba chorebarabarabarabarama sorebarabaia. Uribia chorebarabacarabarabar chorebacarabarabais. Eu quero que você olhe nesta tarde nos olhos da pessoa que está do teu lado aí. Olhe para ela, irmão. Olhe para essa pessoa que está do teu lado. Diga: os ladrões da alegria não tirarão a alegria, não tirarão a esperança, não tirarão as promessas, não tirarão os teus filhos. A tua casa será um ambiente de alegria, de contentamento, de esperança, de gozo, de comunhão. Diga para essa pessoa que está na tua frente: você, mulher, você, mulher, você, mulher, você carrega alegria, você carrega a esperança, você carrega a presença, você carrega a esperança, você carrega a celebração, você carrega a presença. Diga para essa pessoa nesta tarde: você carrega a presença. Ei, eu não sei como você chegou aqui, e eu ouvi testemunhos de que pessoas entraram aqui tristes, pessoas entraram aqui chorando, mas eu creio que nesta tarde esta palavra desceu ao teu coração, e você vai sair daqui alegre, você vai sair daqui sorrindo, você vai sair daqui jubilando, você vai sair daqui cantando, você vai sair daqui salmodiando. A presença do Espírito Santo te alcança nesta tarde. Eu estou vendo Jesus quebrando aqui cadeias, eu estou vendo Jesus quebrando nesta tarde muros. Oh, arabashurimikandarabashuriandarabarabaia, urimikandarabaxuriandarabaia. Quem veio nesta tarde para ouvir a palavra de Deus, para adorar a Jesus através dos louvores, se rendeu ao que Jesus está falando nesta tarde. Aonde tem um crente que quer receber de Deus renovo sobre a sua vida, eu oro pela tua serva nesta tarde, Jesus. Eu oro sobre o seu ministério, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Não deixa que o ladrão da alegria, quando você olha para você mesmo e se sente incapaz, tome e roube aquilo que Jesus tem para a tua vida. Não deixe que os ladrões da alegria digam que as tuas filhas não pertencem a Jesus, e que elas não serão um instrumento, um canal de bênção, que elas não viverão promessas de Deus. Jesus nesta tarde está dizendo: ei, eu estou blindando a tua vida, eu estou blindando o teu ministério, eu estou blindando a tua casa, eu estou blindando os teus, eu estou blindando a tua saúde. Em nome de Jesus desta tarde, em nome de Jesus desta tarde, aonde você está, aonde você está, aonde você está nesta tarde, receba o renovo do Espírito de Deus. Eu posso orar por você, Marielle. Eu posso orar pela tua gestação. Quando tu estava contando o testemunho, o Espírito Santo disse ao meu coração: orem pelo parto dela.
Estou sentindo Deus aqui, Liana. Ramaramaya Shorebarabas. Andarei baixuri candala balabas Shorebarabas. Me ajudará por ela, Eliana, me ajudará por ela nesta tarde. Eu quero igreja, eu já vou encerrar. Eu quero que você estenda as mãos para cá e põe as mãos sobre a barriga dela nesta tarde. Nós oramos pelos médicos, nós oramos pelo parto dela. Ela falou nesta tarde que a promessa se cumprindo, Jesus. E eu creio, Jesus, que o Senhor tem grandes planos na vida dessa criança. Jesus, eu abençoo, Senhor, esta igreja abençoa os médicos, abençoa, Senhor, as enfermeiras, abençoa, prepara todas as coisas, Senhor. Jesus, ela vai receber recurso da onde não tem, porque quem tem promessa e vive promessa, Senhor, o Senhor não desampara. E nesta tarde nós oramos pedindo: abençoa, Senhor, esta criança, em nome de Jesus. Que toda seta do maligno, Senhor, contra a sua vida, contra esta criança, em nome de Jesus, começa a blindar ela do teu Espírito Santo nesta tarde, em nome de Jesus, Senhor. Pai, nós oramos nesta tarde também, Senhor, por cada irmão que chegou neste lugar, aleluia. Alguém olhou e disse: ei, hoje é dia de ficar em casa, hoje é dia de dormir, de ser chá, de tomar mate. Ela disse: não, eu preciso ir para a casa de Jesus, eu preciso adorar Ele, eu preciso receber algo da parte dEle. Ah, meu Deus, aonde tem um coração triste, Espírito do Deus vivo, traz alegria de novo, traz alegria de novo, traz alegria de novo, traz alegria de novo. Tudo nós colocamos em Ti, Pai, te agradecemos. Glória a Deus, aleluia.